Vingadores Ultimato chega para encerrar, pelo menos parcialmente, né? Essa saga aí de 22 filmes, começou lá em 2008 com o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. e chega de uma forma realmente que está movimentando o público, né? As pessoas estão realmente engajadas e a gente vai falar do filme aqui com spoilers. Então, se você não viu o filme ainda, deixe para ver esse vídeo depois de assistir o filme, porque a gente vai tratar aqui de temas realmente que são spoilers para a trama, né? E aí, o que você achou do filme? É um filme excelente, né? Se a gente for considerar o segmento que é um filme de super-herói, ele consegue a façanha de contar uma história em 3 horas, sem criar barriga e mais ou menos assim, eu não vou dizer que dá o desfecho de todas as histórias e personagens, porque a gente sabe que muitas histórias paralelas ainda vão acontecer, mas encerra com maestria a história dos Vingadores, né? Sem dúvida nenhuma, né? Ele te dá o arco todo que foi sendo trabalhado ao longo desses 22 filmes, né? Filme pra caramba, gente. Parar pra pensar que a franquia do 007, por exemplo, tem essa quantidade de filmes aí, né? A gente tá vendo isso no intervalo de 10 anos, né? 11 anos, né? O primeiro filme, 2008. E todas as histórias, é impressionante a forma como os irmãos Russo, que, né, dirigiram lá o Capitão América, o Soldado Invernal, e depois vieram para fazer também a primeira parte aí dessa conclusão, né? Que foi lá o Guerra Infinita. Eles conseguiram fazer uma amarração disso tudo, né? Não deixaram para trás nenhuma ponta assim. Claro, ficam algumas coisas, algumas ideias que podem ser reexploradas depois. A gente não sabe se são ganchos mesmo para continuações ou histórias, que a gente sabe que as histórias dos heróis elas podem acontecer no presente, no futuro ou no passado, né? Então não necessariamente algo que pareça ser um descuido, é um descuido, né? Pode ser só um gancho, né? Exatamente, mas assim, a amarração toda, né? Realmente a carpintaria que eles fizeram ali de revisitar, né? Porque, é claro, né? E de novo, hein? Esse vídeo tem spoilers. A história, a resolução de como que eles vão recuperar todos aqueles heróis e, claro, todas as outras milhões, bilhões de pessoas que se foram lá quando o Thanos estalou o dedo no final do Guerra Infinita, envolve viagem no tempo. Mas o que foi legal do filme é que não aconteceu a história como a gente imaginaria que ela aconteceria. Ele foi corajoso em trazer o Thanos logo no início do filme. Nossa, né? Quebra a expectativa, exatamente, né? Ele morre logo no início do filme. Aí você pensa, caramba, as joias foram destruídas. Porque, só para contextualizar, né? O Homem-Formiga acaba acidentalmente retornando, né? E aí ele encontra os Vingadores sobreviventes, relata, né, a possibilidade da viagem no tempo, aí o Stark desenvolve a tecnologia e eles, antes disso, eles vão encontrar o Thanos achando que ele ainda tá com a manopla, né? Quando chegar a encontrar o Thanos, ele já destruiu as joias e praticamente inviabiliza, né? Aí a história da viagem no tempo surge como a única alternativa. A gente vê, inclusive, uma passagem de tempo, né? De 5 anos, São né? 5 anos, quando o filme começa, ele começa imediatamente após o Guerra Infinita. Você tá vendo ali as consequências imediatas. E aí, depois desse encontro com Thanos e da morte dele, 5 anos se passam, né? E aí eles ainda estão naquela situação. Então a gente tá vendo o mundo totalmente pós-apocalipse. Aquele mundo mergulhado realmente, né, tudo muito soturno, né? Aquele cenário de depressão coletiva, de fato, né? Que é ilustrado, inclusive, por uma cena muito legal, né? Que tem o Capitão América ali, ele meio que... Ele tá ali liderando grupos de apoio, assim, das pessoas, as pessoas né? Falando como elas se sentem, e ele também, falando sobre o sentimento de perder, né, alguém. Porque, assim, não é uma coisa exagerada imaginar que se uma hecatombe acontecesse no planeta e metade da população fosse dizimada, o planeta mergulharia numa depressão coletiva, de fato, né? Porque todo mundo ia ter perdido algo ou alguém. E isso é a sensação que o filme sabe trabalhar bem logo no início. Né? São 3 horas de filme, mas assim, são 3 horas que os russos sabem trabalhar perfeitamente, né? Eles conseguem criar um clima, né? Eles vão desenvolvendo realmente. O primeiro terço, pelo menos, do filme trabalha muito essa questão do que eles perderam e do que poderiam perder também se recuperassem tudo que foi perdido lá atrás. Porque como teve esse salto de 5 anos... Por exemplo, o Stark recomeçou a vida dele, teve uma filha, entendeu? Ele não queria perder isso, se uma viagem no tempo poderia provocar algo. Isso, exatamente. Né? Então, envolvidos nesses paradoxos, né, todos relacionados à viagem no tempo, eles resolvem que o papel deles como heróis é salvar a humanidade, né? E seguem na jornada de voltar e
encontrar as joias, reuni-las antes que o Thanos fizesse. E aí começa uma parte muito legal do filme, né? Pois é, justamente porque aí a gente tá revisitando momentos, alguns momentos chaves da franquia toda, né? A gente tá revisitando lá a Batalha de Nova York do primeiro Vingadores, né? A gente tá revisitando o início do Guardiões da Galáxia, por exemplo, né? A gente tá vendo momentos do Doutor Estranho também, né? Sob outra perspectiva. A gente tá vendo esses momentos de novo, de uma forma diferente, né? O encontro do Capitão América... Com o Capitão América. Com o Capitão América. Aquela cena do Homem-Aranha com o Homem-Aranha, rolou um Capitão América com o Capitão América. Não, e eles brincam ainda com o próprio conceito, né? Até que é uma coisa atual que as HQs exploraram do Capitão América ter sido um vilão, né? Infiltrado da Hydra, né? E eles brincam com isso, fazendo remetendo inclusive lá ao Soldado Invernal também, né? Porque a trama explorava isso. Então tem a cena do elevador de novo, né? Que você até acha que de novo eles quebram ali, no momento que eles quebram a expectativa, que você a gente vai ver de novo aquela cena do elevador, mas ela corre de uma forma diferente, né? Então a gente tem essas coisas, o Thor, né? Que realmente o Chris Hemsworth, ele soube, quando surge o Thor lá no primeiro filme, é um personagem muito sério, né? Muito durão, muito soturno, frio. O Thor de agora, ele é o alívio cômico, né? Junto, claro, com o Rocket Raccoon. O Thor é o alívio cômico. Desgraçado nesse filme. Ele é o cara que mais sentiu, assim, porque ele se sente o maior culpado, porque ele teve a chance de matar o Thanos e não conseguiu. E ele se acha o mais forte, mais poderoso dos Vingadores, né? Então ele entrou numa depressão e não corta mais o cabelo, a barba, tá engordou, com barrigão, cerveja. Só tomando cerveja, comendo salgadinho, né? Então isso rende muitas piadas que, aliás, né, não são tantas quanto a gente costuma assistir. É verdade. Né? A gente parar pra pensar aqui, por exemplo, Guerra Infinita, que é um filme que tem uma duração menor, tem muito mais piada. Esse filme tem piada? Tem piada. Mas, porque eles brincam todo o tempo, por conta do lance da viagem no tempo, né? Quando o Homem-Formiga ressurge, eles estão ali fazendo... Não, porque tem que prestar atenção naquela coisa aí. Eles fazem referência a todos os filmes mais legais sobre Viagem do Tempo. Tipo, ao invés de discutir cientificamente, fica pro papel do Stark e do Bruce, dá alguma né, um retorno. Alguma lógica. Lógico, né? Ali. Mas agora, o Homem-Formiga, quem é o outro, que também esqueci. O Máquina de Guerra, isso, né? Eles ficam discutindo Viagem do Tempo a partir de conceitos do filme, né? Tipo, como assim De Volta pro Futuro não é assim que funciona? Que decepção. Então é muito divertido, que faz muita referência a outros filmes e outras situações, né? Exatamente. Então, esses são os momentos que o filme explora o conceito das piadas, né? Fica por conta do Thor, do Raccoon e aquelas piadinhas mais ácidas do Stark, né? Então, Sim. Mas o resto do filme é muito mais dramático. E você percebe que o filme realmente está centrado em resolver as histórias daqueles personagens que começaram isso tudo, né? Do núcleo ali dos Vingadores, lá do filme de 2012. Porque enquanto eles se dividem nessa jornada em busca das joias e cada grupo vai vivenciar ali a sua aventura paralela, né? E o arco mais dramático envolve a Natasha, né? Sim. Que a Natasha e o Hawkeye, né? O arqueiro. Eles acabam indo buscar a joia que tá naquele cenário, naquele planeta onde o Thanos matou a filha, né? Então, chegando lá, acontece a mesma situação. Um deles precisa sacrificar por aquilo que mais ama para poder conseguir a joia. Então, aí rola uma disputa entre os dois, uma briga, literalmente, para ver quem é que vai se matar para conseguir pegar a joia. E acaba que a gente perde a Natasha, que acaba dando a vida por aquilo que ela mais ama, que é a família Vingadores, né? Que é a única coisa que ela tinha para que o amigo pudesse voltar para a família, né? Que, aliás, tem um arco também, né? Porque esse personagem estava fora desde o Guerra de Ultron, né? O Hawkeye, né? E a gente entende, ele passa por um processo, depois que ele perde a família toda, né? Com o estalar do Thanos lá. O que ele passa a fazer durante esse tempo, né? Ele vira um assassino, ele vai perseguir ele vira um vigilante. Todo mundo que ele acha que é criminoso, que, pô, como assim minha família inocente se foi e você continua aí, eu vou te matar, né? E então ele vira essa pessoa. E tem essa transformação. E o filme também mostra isso. Com a jornada desses personagens, né? Quem eles eram lá no primeiro filme, quem eles se tornaram agora, né? E claro, o escopo tudo do trabalho que tem que ser feito para tentar recuperar. E ela foi a personagem que mais sentiu, mas a que mais permaneceu como a cola que ainda unia os Vingadores, né? Então ela manteve o grupo unido mesmo que distante, né? Porque também nesse momento a gente tem aí a aparição da Capitã Marvel logo no começo do filme, e ela que ajuda a matar também o Thanos, né?
Então ela teve ali aquela participação, então ela se uniu aos Vingadores, mas como ela diz, o universo é muito maior e coisas como aconteceram aqui acontecem em outros universos, em outros planetas, toda hora, e infelizmente eles não têm os Vingadores por lá, mas tem a ela, então ela tem uma missão que é muito maior, por isso que também ela não fica o filme inteiro, ela aparece só nos 2 momentos em que há um conflito com Thanos, né? Fica claro, assim, que a Marvel ainda não definiu exatamente qual vai ser o papel da Capitã Marvel nas próximas fases, né? Aí que entra um pouco a minha a única decepção que eu tive com esse filme é que eu esperava uma participação dela muito mais efetiva por conta do poder dela, entendeu? Então, com o filme da Capitã Marvel, a gente teve um vislumbre de que ela é mais poderosa. E ela não consegue arrancar a manopla da mão do Thanos, coisa que o Stark faz com tecnologia. Então, assim, com inteligência, com né? inteligência, ok. Mas ela é muito mais poderosa do que ele. Ela chega na cena da batalha, que aliás a gente já vai falar sobre ela, arregaçando. Então você pensa, bom, agora vai. Então eu confesso que eu fiquei um pouquinho frustrada, porque eu esperava que a Capitã Marvel fosse a grande protagonista, mas no fim foi o Stark, né? Mas também era justo pela trajetória dele. Exatamente. Como cabeça da coisa toda, né? E inclusive que é o outro personagem que a gente acaba perdendo. É uma frustração também pessoal, assim, não quer dizer que o filme é ruim por causa disso. É que eu gostaria de ter visto, mas em compensação, me deixou muito emocionada a cena em que as mulheres lutam juntas, né? Então você vê todas as heroínas. Um plano muito bonito, né? Exatamente. Quando todos os heróis já realmente eles conseguem reverter a questão toda do desaparecimento deles e eles ressurgem, então já no ápice da batalha final ali. É uma cena realmente muito emblemática, porque você tá vendo num quadro só todas as personagens femininas, né? Encarando de frente, assim, o Homem-Aranha, porque assim, nessa questão da batalha, da viagem no tempo, eles conseguem reunir as joias, eles conseguem desfazer o que o Thanos tinha feito, retornar as pessoas. Só que, em paralelo, a Nebulosa tem um papel preponderante. A Nebula, né? A Nebula tem um papel preponderante na história, porque quando ela viaja para resgatar a joia junto com o Máquina de Guerra, há uma conexão entre ela do futuro com a do passado. E o Thanos... porque ela é um ser cibernético, exatamente, né? Então... como se ela do futuro entrasse na rede, entendeu? E ela projeta imagens do futuro, e o Thanos descobre o plano deles. E o que acontece? Ela consegue sequestrar ela mesma, roubar aquela cápsula que permite a viagem no tempo, e o Thanos do passado vai pro futuro. E aí você tem tentar antecipar o plano. Porque ele sabe que as joias estão todas reunidas com os Vingadores, aí quando ele pegar a manopla e fazer o que ele quer fazer, né? Que inclusive ele se vê morrendo, né? Então ele entende aquilo como, então isso é o destino, né? Mas eu vou realizar o meu feito, né? Exatamente. Então nesse instante em que ele vai do passado pro futuro, que é o exato instante em que os Vingadores desfazem o extermínio da população, aí começa a grande batalha do filme, que é aquela que é tão esperada, que a gente imaginou que fosse durar o filme inteiro, mas na verdade ele é só o clímax da história, né? Então aí você vê todos os Vingadores e é um baita reunidos. Clímax, né? Nossa, gente, as sequências de ação, porque todos os personagens têm tempo de tela para mostrar suas habilidades e você vê um trabalho em equipe sendo realizado de fato, né? Não tem assim um personagem que brilha, que se destaca. Todos eles são essenciais pro desfecho do Stark conseguir roubar as joias do Thanos e estalar os dedos e acabar com o exército de Thanos, né? Exatamente. Então, assim, mas ali a gente tem essa cena das mulheres, né? Porque a manopla tá pulando de um pro outro e aí chega no Homem-Aranha, o Homem-Aranha não aguenta mais, aí a Capitã Marvel aparece e ele fala: não sei se você vai conseguir atravessar esse campo de batalha. Aí uma das heroínas, não lembro quem foi, a Valkyrie olha pra ela, mas ela não tá sozinha. Aí você abre o plano, estão todas as heroínas correndo com ela, né? É muito legal isso, a questão do empoderamento também que eles dão. E depois do ápice da batalha, né, e tal, a gente perde o Stark, porque ele também se sacrifica, porque a manopla é muito poderosa para um humano, né? Então ele acaba
perecendo, né? Ele se vai, e aí depois desse ápice, né? Porque quando, teoricamente, o filme desse terminaria, você tem uma espécie de epílogo ainda, né? Com os desfechos, né? Ele destaca, o filme dá esse espaço ainda para dar um epílogo, assim, mostrar o pós daquilo ali, né? As consequências de tudo aquilo ali. E aí a gente vê também que uma parte do plano de terem ido pro passado para roubar as Joias do Infinito antes que o Thanos tivesse acesso a ela, envolvia o fato de que depois de desfazer aquilo, eles tinham que voltar pro passado também para devolver as joias naqueles dos seus lugares. Não criar realidades paralelas e criar rupturas no tempo, né? E a gente vê também quem se incumbe dessa tarefa é o Capitão América, né? E o Capitão América, beleza, vou voltar para aqueles momentos chaves e devolver. Só que o Capitão América resolve ficar no passado, né? E ele fica no passado e o filme encerra de uma maneira muito bonita também, porque eles conseguem dar um desfecho pro personagem e também um final feliz pra ele, porque a gente sabe que ele é um personagem que lá atrás, no primeiro filme, ele se sacrificou, né? Ele podia ter ficado lá com a Peggy Carter, né? Podia ter ficado lá, não. Ele se sacrificou pra salvar as pessoas, porque ele tava com o Tesseract lá. E depois agora ele enxerga nessa possibilidade de voltar ao passado, uma chance de ter uma vida feliz, porque ele cumpriu o papel dele. Então a gente vê o desfecho dele também muito bonito, né? Ele passando o bastão, não, né? O escudo para outro personagem, né? Que é o Falcão também, que também já faz aí reflete um pouco do que acontece nas HQs também com a história do Capitão América. É um final muito bonito também, assim como é também o final... Principalmente para quem é fã e órfão da série da Agente Carter, como eu. Então foi muito legal ver a personagem voltando pro filme, né? Então, assim, mesmo que brevemente, né? E sabendo que ela teve também um final feliz, né? A gente queria tanto que voltasse a série. A gente estava falando do lance do empoderamento ainda e dessa questão do epílogo. Uma coisa que eu achei muito legal também, quando o Thor lá, depois de tudo, né? O Thor chega... que ele cria uma nova Asgard na Terra, né? Um cantinho lá, isolado. E aí ele tem uma cena com a Valkyria, né? A Tessa Thompson. E ele fala, não, eu não sou o líder disso aqui, você é a líder, né? Então você vai comandar isso tudo aqui agora. Eu não sou o rei, eu sou um super-herói. Eu tenho que assimilar isso e correr atrás do meu destino, encontrar meu rumo. E aí a gente vê ele se reunindo com os Guardiões, que aí fica uma dessas coisas de possibilidades pra frente. Será que ele vai aparecer no Guardiões 3, que a gente sabe que vai acontecer? Então, esse filme não tem cena extra, tá? Então você não precisa ficar sentado esperando. Esse filme é um filme diferente. Mas essa cena funciona como aquela cena extra que a gente costuma assistir, sabe? Sim. Que dá uma pegada do que vem no futuro. Então dá uma mostrinha, né? Então é um filme realmente muito redondo, assim. É um filme de 3 horas, mas que eu, sinceramente, tive a sensação que ele durou meia hora, 1 hora, porque ele, apesar da primeira parte dele ser assim realmente um ritmo bem lento, ele trabalha tudo muito bem. Ele não fica parado, não tem barriga, sabe? E ele tá te dando o peso das coisas que vão acontecer, né? Então quando elas acontecem, você já estava sentindo aquilo. Ele cria a necessidade e a expectativa das cenas que vão acontecer. Exatamente. Então é um trabalho soberbo realmente. A Marvel tá de parabéns porque fez um filme que conseguiu suprir as expectativas, assim, que não eram poucas, né? Da maioria das pessoas. Fazia essa amarração toda dessa saga aí de 22 filmes e, claro, pavimentar o caminho aí pro que vai vir. Exatamente, sobre o futuro. Como o Davi falou, a gente viu ali um desfecho do Capitão América, a gente viu um desfecho do Stark, né? Mas muitos personagens não teve assim um não teve, ou seja, a gente sabe que as histórias continuarão a ser contadas, né? Tem muita história pra aparentemente o grupo aquele central termina, né, a sua participação, por exemplo, Capitão América e Stark, né? Mas os demais ainda tem coisas para serem contadas, histórias para serem contadas, né? E todos esses outros personagens que foram introduzidos mais recentemente, né? E os novos que ainda vão ser introduzidos. Doutor Estranho, então todos eles provavelmente vão ter histórias aí pra gente continuar acompanhando e agora descobrir como é que vai ser isso, né? Ainda vão existir os Vingadores? Com certeza. Uma outra versão dos Vingadores, né? Exatamente. Então é isso, gente. Você vai sair do cinema emocionado, feliz e satisfeito. Empolgado também, Empolgado, né? Porque realmente foi um trabalho excelente, é um filme muito bom. É um filme pipoca com coração, né? E muito bom. Muita alma, assim, um filme que tá te contando uma história realmente que te envolve, que te emociona. As cenas de ação são boas, sabe? Então é um filme muito legal. Assim, não é injusto toda essa euforia e
essa avalanche de elogios vindas tanto da crítica quanto dos público, dos né? espectadores. Isso aí, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.